Título 3: Criminosos em consequência de um sentimento de culpa. Ao me terem falado sobre sua juventude, mormemente antes da puberdade, pessoas que, mais tarde, frequentemente se tornaram muito respeitáveis, me informaram sobre ações proibidas que praticam naquele período, tais como furtos, fraudes e até mesmo incêndio voluntário. Eu tinha o hábito de me descartar dessas declarações com o comentário de que estamos familiarizados com a fraqueza das inibições morais daquele período de vida e não fazia qualquer tentativa para localizá-las em um contexto mais importante, mas eventualmente fui levado a proceder a um estudo mais completo de tais incidentes por alguns casos gritantes e mais acessíveis nos quais as más ações eram cometidas enquanto os pacientes se encontravam sob meus cuidados e já não eram tão jovens. O trabalho analítico trouxe então a surpreendente descoberta de que tais ações eram praticadas principalmente por serem proibidas e por sua execução acarretar para o seu autor um alívio mental. Este sofria de um opressivo sentimento de culpa cuja origem não conhecia, e após praticar uma ação má, essa opressão se atenuava. Seu sentimento de culpa estava, pelo menos, ligado a algo, por mais paradoxal que isso possa parecer. Devo sustentar que o sentimento de culpa se encontrava presente antes da ação má, não tendo surgido a partir dela, mas, inversamente, a iniquidade decorreu do sentimento de culpa. Essas pessoas podem ser apropriadamente descritas como criminosas em consequência do sentimento de culpa. A pré-existência do sentimento de culpa fora naturalmente demonstrada por todo um conjunto de outras manifestações e efeitos. O trabalho científico, porém, não se satisfaz com o estabelecimento de um fato curioso. Existem ainda duas outras perguntas a responder. Qual a origem desse obscuro sentimento de culpa antes da ação? É provável que essa espécie de causação desempenhe um papel considerável no crime humano? Um exame da primeira questão mantinha a promessa de nos trazer informações sobre a fonte do sentimento de culpa da humanidade em geral. O resultado invariável do trabalho analítico era demonstrar que esse obscuro sentimento de culpa provinha do complexo de Édipo e constituía uma reação às duas grandes intenções criminosas de matar o pai e de ter relações sexuais com a mãe. Em comparação com esses dois, os crimes perpetrados com o propósito de fixar o sentimento de culpa em alguma coisa vinha como um alívio para os sofredores. Nesse sentido, devemos lembrar que o parricídio e o incesto com a mãe são os dois grandes crimes humanos, os únicos que, como tais, são perseguidos e execrados nas comunidades primitivas. Também devemos lembrar como outras investigações nos aproximaram da hipótese segundo a qual a consciência da humanidade, que agora aparece como uma força mental herdada, foi adquirida em relação ao complexo de Édipo. Para responder à segunda pergunta, devemos ir além
do âmbito do trabalho psicanalítico. No tocante às crianças, é fácil observar que muitas vezes são propositadamente travessas para provocarem o castigo e ficarem quietas e contentes depois de terem sido punidas. Frequentemente, a investigação analítica posterior pode situar-nos na trilha do sentimento de culpa que as induziu a procurarem punição. Entre criminosos adultos, devemos, sem dúvida, executar aqueles que praticam crimes sem qualquer sentimento de culpa, que ou não desenvolveram quaisquer inibições morais ou, em seu conflito com a sociedade, consideram sua ação justificada. Contudo, no tocante à maioria dos outros criminosos, aqueles para os quais medidas punitivas são realmente criadas, tal motivação para o crime poderia muito bem ser levada em consideração. Ela poderia lançar luz sobre alguns pontos obscuros da psicologia do criminoso e oferecer punição com uma nova base psicológica. Um amigo chamou minha atenção para o fato de que o criminoso, em consequência de um sentimento de culpa, também já era do conhecimento de Nietzsche. A persistência do sentimento de culpa e a utilização de uma ação a fim de racionalizar esse sentimento cintilam diante de nós nas máximas de Zaratustra, abre aspas, sobre o criminoso pálido, fecha aspas. Deixamos para uma futura pesquisa a decisão quanto ao número de criminosos que devem ser incluídos entre esses pálidos.